Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, então, as notícias e as informações do agronegócio, da economia, a previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, e também as cotações de hoje, quarta-feira. Hoje é dia 5 de setembro de 2018, está no ar a edição de hoje do Destaque Rural Notícias. Destaque Rural Notícias. Patrocínio NML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente. Vamos começar falando hoje sobre o índice de commodities do Banco Central, que foi divulgado hoje, então, que mostra que subiu, né, uma variação positiva no mês de agosto em relação ao mês de julho. A instituição informou hoje, então, esse indicador que passou de 197,04 pontos para 198,68 pontos. Para efeito de comparação, o Banco Central também divulga no seu documento o Indicador Internacional de Commodities, o CRB. No caso do CRB, ele teve um recuo de 1,15% na mesma relação mensal. O avanço na margem, que foi visto em agosto, foi resultado direto da alta de 2 dos 3 segmentos que compõem o ICBR. Agropecuária subiu 0,61%, energia 2,51%. O segmento metal teve baixa de 0,72%. Em agropecuária estão incluídos itens como a carne de boi, o óleo de soja, trigo, açúcar, milho, café, arroz e carne de porco. Já o segmento de metal tem alumínio, minério de ferro, cobre, estanho, zinco, chumbo e níquel. Por sua vez, em energia estão inclusos os preços de gás natural, carvão e petróleo. No acumulado do ano até agosto, o ICBR exibe alta de 17,11%, com a agropecuária em alta de 13,44%, metal avançando 10,37% e energia alta de 34,95%. O CRB no período subiu 15,97%. Em 12 meses, até agosto, o indicador do Banco Central mostra avanço de 28,82% com a agropecuária em alta de 22,6%, metal 17,13% de alta, energia 63,16% de alta. Já o indicador internacional, no mesmo período, subiu 18,84%. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOVE, elevou em 3,5% a sua estimativa de exportação de soja em grão do Brasil em 2018 para 76,1 milhões de toneladas. O montante deve superar 11,7% os 68,155 milhões de toneladas do ano passado. A associação também aumentou a previsão de importação de 200 mil para 300 mil toneladas, acima das 254 mil toneladas de 2017. A ABIOVE fez um leve ajuste também na projeção de produção do país em 2017 e 2018, de 118,7 milhões para 118,8 milhões de toneladas. A previsão de processamento neste ano foi mantida em 43,6 milhões de toneladas. Enquanto isso, a projeção de estoque do país em 2018 foi reduzida em 62,1%, de 3.865.000 toneladas para 1.465.000 toneladas. Também a associação manteve a projeção de produção do farelo de soja em 32,8 milhões de toneladas, mas reduziu a previsão de consumo interno do derivado de 15,75 para 15,5 milhões de toneladas. A previsão de produção de óleo de soja foi mantida em 8,65 milhões de toneladas e foi elevado também a projeção de exportação em 4,3% para 1.200.000 toneladas, mas reduziu a estimativa de consumo interno de 7,8 milhões para 7,75 milhões de toneladas. Além disso, também, segundo dados que foram divulgados pelo Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a soja foi o principal responsável pelo superávit da balança comercial brasileira no mês de agosto. No mês passado, as exportações somaram 22,5 bilhões de dólares, ao passo que as importações foram de 18,8 bilhões de dólares, um resultado positivo de 3,7 bilhões de dólares. De acordo, então, com o Ministério, o desempenho da soja favoreceu o comércio externo. O produto registrou recorde de volume, 8 milhões e 100 mil toneladas, e também de valor exportado no mês, que foi de 3 milhões e 200 mil dólares.
Houve aumento das exportações para os países que mais compram a produção brasileira. China, 19,9%, Estados Unidos, 4,1%, Mercosul, 4,9% e a União Europeia, 20,3% de aumento, então. Olha, a Destaque Rural fez a cobertura do 27º Congresso Brasileiro de Entomologia. No evento, a Bayer apresentou o inseticida Sivanto Prime. Um dos principais diferenciais deste inseticida reside na flexibilidade de aplicação em cafeeiro, uma vez que ele pode ser utilizado tanto na folha como no solo. Então vamos ver agora os outros benefícios na reportagem da Destaque Rural. A Bayer trouxe para o 27º Congresso de Entomologia em Gramado uma nova ferramenta para o manejo de sugadores. Felipe, qual é essa ferramenta que vocês estão apresentando aqui no Congresso? Estamos trazendo uma nova ferramenta que se chama Sivanto Prime. Ele é um novo inseticida de um novo grupo químico, né, onde é o novo grupo químico dos butenolides, onde ele tem um modo de ação classificado pelo IRAC Internacional como 4D, e ele tem uma performance excelente em cima de pragas de difícil controle do grupo dos sugadores. Então, quando a gente fala de mosca branca, pulgão, cigarrinhas, ele tem uma excelente performance. Mosca branca, que é um problema que vem crescendo a nível de Brasil, né, também entrando novos biótipos, biótipo Q, resistente a outros grupos químicos, sendo o Sivanto uma excelente ferramenta para manejo de resistência também dessas populações, pegando tanto adultos quanto as ninfas e dando um longo residual no controle. Quais são as culturas que vão ser atendidas ou, digamos, que tem como foco esse produto? Atualmente nós recebemos um registro, o primeiro registro que a gente conseguiu no Brasil foram para 4 culturas, né, entre elas o café, tabaco, repolho e citros, e que foi concedido ano passado, e agora recentemente nós conseguimos o registro de mais 10 cultivos, né, entre eles algodão, cucurbitáceas, e isso vai propiciar com que o agricultor tenha mais uma ferramenta para trabalhar no manejo de pragas. Vocês também estão divulgando aqui um serviço que está dentro da rede AgroService, né, que é o Patrulha Percevejo. Qual é o foco dele e como vocês estarão fazendo essa divulgação aqui? Nós estamos trabalhando dentro da arena do consultor e do produtor, com apresentações junto com pesquisadores, onde a gente traz esse serviço e trazendo dados reais de implementação do manejo integrado de pragas, ou seja, otimizando os recursos e aplicando no momento certo, não desperdiçando a aplicação e obtendo o máximo potencial do produto que a gente tem dentro desse serviço, manejando, fazendo com que o agricultor tenha maiores rendimentos e maior qualidade dentro da sua produção. Tá certo, então. Eu conversei com o Felipe Sulzbach da Bayer, Leonardo Vink para o Destaque Rural. A biotecnologia também foi tema do Congresso, afinal este é um assunto que traz comodidade ao produtor, então a gente vai ver agora o assunto completo na reportagem. A biotecnologia é um assunto que está sendo amplamente abordado durante o Congresso de Entomologia. Gerbson, o que podemos observar com relação a manejo e a aplicação dessa tecnologia no campo? Olá a todos aí do Destaque. A biotecnologia ela é mais uma ferramenta ali no manejo. Então, no Congresso agora de Entomologia está sendo bastante abordado ali essa questão das ferramentas e a integração dos métodos de controle. E aí nós estamos passando por grandes modificações ali com relação ao manejo. Então, a biotecnologia ela tem trazido comodidade para o produtor ali, então, principalmente o controle de falsa medideira, quando a gente usa a soja, que é a principal cultura aí no Brasil, ela trouxe uma grande comodidade no controle de falsa medideira. Porém, outras pragas estão ocorrendo ali. Essa ocorrência, então, tem necessitado ali algumas intervenções e, na verdade, essas intervenções, elas precisam, dentro do manejo, a gente fala da base.
Então precisam ser bem estudadas. Aí esse estudo é desde um conhecimento da praga, então é uma técnica principal ali. Então, quando o produtor participa de um dia de campo, ou mesmo um agrônomo, um estudante, participa de um congresso desse, ele acaba por conhecer um pouco mais, entender da biologia dela. Sabendo disso, ele vai para o campo. Ele tem que ir para o campo. Então, o produtor precisa estar no campo para conhecer a sua lavoura. E aí, nesse conhecer a sua lavoura, é melhorar com relação à amostragem, fazer uma boa inspeção. E aí, fazendo uma boa inspeção, sabendo como que está a frequência de inimigos naturais, como é que está a frequência dessa praga, ele adota as estratégias. Lógico que muitas vezes ele, no planejamento da lavoura dele, ele adotou a estratégia: eu vou plantar uma soja BT. Talvez a estratégia que foi mais trabalhada no passado foi o químico. Só que o químico é uma ferramenta interessante, sim, a gente não pode negar. É a ferramenta talvez de mais rápido, e existem ferramentas com grande controle, com eficiências elevadíssimas ali no controle destas pragas aí. E além do químico, nós temos outras estratégias que estão sendo muito debatidas hoje no Congresso de Entomologia, que são também o controle biológico, estratégias como também você retirar o alimento da praga, então fazer um bom controle cultural ali, ou mesmo utilizar de métodos legislativos, que daí seriam como vazio sanitário, você tirar a cultura em determinada época do ano. Tudo isso, se bem integrado, nós vamos buscar a grande filosofia do manejo integrado de pragas. Então, pode fazer uma diferença. E aí, lógico, esse manejo integrado também visa melhorar a rentabilidade das lavouras. Então, para o produtor é interessante, para nós, a sociedade, também é interessante, porque também, se nós pensarmos assim, talvez nós vamos colocar menos produtos também no ambiente e vamos ter, pensando em questão de saúde, nós temos um alimento mais saudável ali. E tudo isto buscando, na verdade, um equilíbrio, uma sustentabilidade de todo o sistema. E essa sustentabilidade, lógico, que passa também em ser econômico. Como eu comentei, então, se o produtor utilizar de todas essas ferramentas, desde que integradas, ele pode aí conseguir almejar bons patamares de produtividade e boas rentabilidades também. Tá certo, então. Muito obrigado. Conversei com o Germson Tomkelski, da Fundação Chapadão, Leonardo Vinck para Destaque Rural. Vamos voltar agora a falar sobre a questão da tabela do frete rodoviário. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, publicou no Diário Oficial da União de hoje uma nova tabela com os preços mínimos do frete rodoviário. O texto altera a primeira tabela, que foi editada no dia 30 de maio, dentro do pacote negociado pelo governo com os caminhoneiros para acabar com a greve da categoria, que teve 11 dias. Os novos preços sofreram um reajuste médio de 5% para acomodar a alta de 13% no óleo diesel, que foi anunciada na semana passada. A correção foi discutida ontem numa reunião da diretoria da agência, a ANTT, que também analisou formas de acelerar a fiscalização do cumprimento da tabela do frete, que é outra reivindicação dos caminhoneiros. Este aumento vai ser aplicado sobre a tabela em vigor, a que estava em vigor em 30 de maio e que é alvo de crítica por parte das empresas. Antes do reajuste, as indústrias já indicavam um aumento médio de 12% no custo do frete de suas mercadorias. As entidades representativas do setor produtivo preferiram esperar o anúncio oficial dos novos preços para se manifestar. A assessoria da ANTT avisou hoje de manhã que não haverá entrevista para comentar a nova tabela. Já a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, pretende protocolar ainda hoje um reforço no pedido para que o STF, Supremo Tribunal Federal, analise logo, então, a ação de inconstitucionalidade da tabela do frete rodoviário. A entidade vai argumentar que esse reajuste, oficializado hoje pelo governo, vai agravar os problemas já apontados como o aumento da inflação dos alimentos e a impossibilidade de realização de vendas no mercado futuro de grãos. O STF analisa 3 ações de inconstitucionalidade sobre o tabelamento. Vamos agora então para mais um assunto. Por exemplo, as cotações do trigo, elas registraram comportamentos diferentes dentre as praças acompanhadas pelo CPEA Exalc USP no mês passado.
divulgou então essas tabelas e esses preços diferenciados. Por um lado, os aumentos externos e a valorização do dólar e, por outro, estimativas apontando possível maior safra frente ao ano passado são fatores que podem pressionar os valores. No comentário de hoje, o analista da TIF Agroeconômica Luiz Carlos Pacheco fala sobre este assunto. Vamos ouvir. Boa tarde, amigos do Destaque Rural. Fomos solicitados a fazer comentários sobre a situação do trigo nessa data. Então eu gostaria de mostrar alguns gráficos para ilustrar melhor o que eu vou dizer. Este é o quadro da situação do trigo na Bolsa de Chicago. Vocês veem que a cotação caiu bastante hoje aqui. Por que isso? Porque ela tinha subido aqui antes, porque a Rússia, havia um boato de que a Rússia iria colocar tarifas de exportação para tudo que excedesse a 25 milhões de toneladas. Ela deve exportar 35 milhões. Então havia um boato desde a semana passada de que a Rússia iria taxar o que excedesse 25 milhões. Então o mercado iria ter um déficit de 10 milhões de toneladas da Rússia, que seria aproveitado pelos Estados Unidos e pelos outros exportadores. Aí o boato não foi confirmado, o mercado caiu, aí subiu de novo na última sexta-feira, porque os boatos retornaram, mas hoje, aparentemente, foi confirmado de que a Rússia não vai impor essa taxa. Então, o mercado caiu forte aqui em Chicago. Mas isso não afetou os nossos mercados. Vocês vejam que no Rio Grande do Sul, o preço do trigo está subindo de novo. Está mais ou menos a R$ 915, mas isso é safra velha. No Paraná, onde já tem safra nova, pelo menos a comercialização já é só de safra nova, os preços estão caindo, mas estão nos mesmos níveis, ou um pouco só acima do Rio Grande do Sul. Aqui está mais ou menos a R$ 970, R$ 975 por tonelada. E no Rio Grande do Sul está 920. Então os preços estão se aproximando dos preços do Rio Grande do Sul. As duas safras estão se encontrando. Qual é a tendência? A tendência é os preços ficarem por volta de 970 a 990 nos próximos 30 dias, mais ou menos. ML, construtora e incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Vamos então agora para as informações de economia. Eu quero começar falando sobre a intervenção no câmbio do Banco Central no mês de agosto e os resultados disso. As perdas do Banco Central com essas operações equivalentes à venda de dólares no mercado futuro, que são assim chamados os swaps cambiais, chegaram a 28 bilhões 559 milhões de reais no mês de agosto, segundo os dados divulgados hoje mesmo pelo Banco Central. No acumulado deste ano, até agosto, as perdas somam 36 bilhões 380 milhões de dólares. De reais. As operações de swap cambial provocam um prejuízo em momentos de alta do dólar. Mas o banco lucra muito mais com a conversão em reais do valor das reservas internacionais. Mesmo com o prejuízo nas operações de swap cambial, o impacto da alta do dólar sobre as contas do governo central, do Banco Central, só será conhecido no fim de fevereiro de 2019, quando a instituição vai publicar o balanço de 2018. Também foi divulgado hoje pela CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria, a reação ao reajuste da tabela para o preço mínimo do frete rodoviário, um assunto que eu falei agora há pouco, relacionado às questões agropecuárias. Agora, a indústria, já que a CNI é a Confederação Nacional da Indústria. Bom, segundo a entidade,
vai haver aumento no preço final dos produtos pagos pelos consumidores e a medida vai afetar negativamente o crescimento da economia brasileira. O presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, diz que o tabelamento do frete é uma medida equivocada e simplista, nas palavras dele, que não soluciona as dificuldades enfrentadas pelo transporte rodoviário do país. O Supremo Tribunal Federal deve julgar 3 ações sobre o tema, como eu falei antes também, e uma delas movida pela CNI. Ela pede que a Lei 13.703/2018, que institui o tabelamento do transporte de cargas nas rodovias, seja declarada inconstitucional por violar princípios como o da livre iniciativa e da livre concorrência. A Associação Brasileira dos Caminhoneiros, a ABECAM, classificou a tabela publicada hoje como uma mera atualização de preços para o serviço do frete rodoviário. Para a instituição, para a entidade, a nova resolução da ANTT continua não contemplando particularidades fundamentais do setor e até citou alguns exemplos, por exemplo, a necessidade de correção dos valores conforme os tipos de cargas, números de eixos e índices regionais que, segundo então a ABECAM, permitem atender às peculiaridades de cada unidade da federação. E o que chama atenção então, que tanto a CNA quanto a CNI, a Confederação Nacional da Agricultura e a Confederação Nacional da Indústria, dizem que terão aumentos de preços para os consumidores e isso pode, então, naturalmente, afetar aí os preços generalizadamente ou um aumento da inflação. Aliás, já que estamos falando de economia, amanhã, quinta-feira, às 9 horas da manhã, o IBGE vai divulgar, então, o IPCA, que é o Índice Oficial da Inflação, relacionado já ao mês de agosto, vai trazer os dados aí da inflação como é que estão. O mercado financeiro estima que a inflação neste ano de 2018, segundo o Boletim Focus da última segunda-feira, fecha em 4,16%. Outro dado que foi divulgado hoje, o preço dos alimentos essenciais que compõem a cesta básica caiu em 17 de 20 capitais brasileiras em agosto. O levantamento foi divulgado pelo DIEESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Aí tem aqui as reduções mais expressivas. Em Porto Alegre, por exemplo, a cesta básica caiu 3,5%, João Pessoa 3,36% e Salvador 3,02% de queda. As únicas altas ocorreram em Florianópolis, que aumentou 3,86% a cesta básica, Manaus 1,41% e Aracaju 0,01%. A cesta básica mais cara foi a de São Paulo, com o valor de R$ 432,81, Florianópolis R$ 431,30, Porto Alegre R$ 419,81, Rio de Janeiro R$ 417,05. Os menores valores médios em Salvador R$ 311,92 e São Luís R$ 329,42. Também temos um dado que foi divulgado hoje pela CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, que o percentual de famílias endividadas e inadimplentes cresceu de julho para agosto. A parcela de famílias com dívidas passou de 59,6 para 60,7 pontos. Aqueles que têm contas e dívidas em atraso, que são considerados inadimplentes, também subiu no período, passou de 23,7% para 23,8%. Foi observado também aumento dos que dizem não ter condições de pagar as dívidas, de 9,4% em julho para 9,8% em agosto. Se a gente for fazer uma comparação, por exemplo, houve queda nos 3 indicadores se a gente comparar o ano passado, nesse mesmo período. E o cartão de crédito é o responsável por 76,8% das dívidas, carnês 14,2%, financiamentos de carro 10,4%, financiamentos de casa 9%, o tempo médio de atraso 64,4 dias. E também, antes da gente falar sobre o índice Bovespa, a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018 vai ser liberada a partir das 9 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 10. Esse lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2017. A correção variará de 3,15% para as declarações entregues em maio deste ano até 105,27% para os contribuintes que estavam na malha fina. Então, a partir de segunda-feira, 9 horas da manhã, estará aberto então a consulta ao 4º lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física.
Vamos agora falar sobre o índice Bovespa. Olha, após 2 quedas consecutivas, o índice lutou ao longo do pregão e se manteve no patamar positivo nesta quarta-feira. Conseguiu encerrar acima dos 75 mil pontos, mesmo com o mercado global que estava em queda e também em meio a turbulências externas com os emergentes, além de tensões comerciais com os Estados Unidos. E aqui no Brasil, na chamada cena doméstica, né, a incerteza eleitoral continua sob os olhos dos investidores. E o que mais chamou a atenção foi que ontem, né, a notícia de que o Ibope e a Datafolha, 2 dos mais importantes pesquisadores do país, cancelaram e suspenderam a divulgação de novos dados esperados para essa semana. O Ibope diz que não publicou sua pesquisa na noite de ontem, está aguardando o Tribunal Eleitoral decidir se pode divulgar a pesquisa, enquanto o Datafolha simplesmente cancelou o registro. Os próximos levantamentos, segundo as informações, vão ser divulgados na próxima segunda-feira, dia 10. Certo? Então, essa informação sobre o índice Bovespa. Faltou o dólar, né? Bom, o dólar, o contrato de dólar futuro com vencimento em outubro recuou 0,36%, cotado a 4,15. E o dólar comercial hoje caiu 0,23% para 4,14, R$ 4,1436 na venda. Vamos então agora atualizar a previsão do tempo, né? A gente sempre começa aqui pela região sul para amanhã, quinta-feira, dia 6 de setembro. A gente já pode ver o mapa. Tem uma parte cinza ali que é a possibilidade de formação de geada. A previsão do tempo, segundo a Climatempo, massa de ar frio e seco predomina sobre o sul do Brasil, deixando o tempo aberto e a temperatura baixa. Faz frio na madrugada e ao amanhecer com geada nas primeiras horas da manhã nas serras gaúcha e catarinense. Então está aí, ó, a previsão de tempo bom e geada ao amanhecer nessas regiões. Agora na região centro-oeste, para amanhã, quinta-feira, dia 6 de setembro, a gente vê o mapa aí também, a maior parte dele, só um pedacinho lá em cima que não está em amarelo com o sol predominando. E aí a previsão da Climatempo diz assim, ó, dia de sol no centro-oeste do Brasil, a temperatura sobe, faz calor. Nas horas mais quentes do dia, a umidade do ar diminui de forma significativa. MML Construtora e Incorporadora invista em projetos preparados para o futuro. MML Construtora e Incorporadora, desenvolvimento imobiliário inteligente. Hora das cotações, então, aqui no Destaque Rural Notícias, para finalizar o programa de hoje, a gente começa então com as cotações do farelo de soja. Tem o preço, o valor da tonelada hoje em Ponta Grossa, R$ 1.410. Em Paranaguá, R$ 1.400. Temos também o valor da saca de soja em Passo Fundo, R$ 87,00. No Porto de Paranaguá, R$ 93,50 e no Porto de Rio Grande, R$ 92,00. Em Rondonópolis, R$ 79,00. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 43,50, em Ponta Grossa, R$ 39,00 e em Rondonópolis, R$ 31,00. A tonelada do trigo em Santa Rosa, R$ 850,00, em Dourados, R$ 1.030, em Cascavel, R$ 1.000 e em Carazinho, R$ 850,00. Temos também o arroz em casca, a saca em Pelotas, R$ 44,70, em Cachoeira do Sul, R$ 45,05, em Jaraguá, R$ 45,00. Temos também o feijão carioca em Ponta Grossa, R$ 70,00. O feijão preto em Santa Maria, R$ 120,00, também R$ 120,00 o feijão preto em Lagoa Vermelha. Agora o boi gordo em Barretos a arroba R$ 146,00. O boi gordo no Rio Grande do Sul, quilo R$ 4,45. E o boi gordo em Tocantins, R$ 135,00 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 3,15 e o valor médio do estado do Rio Grande do Sul do suíno vivo, R$ 2,85 o quilo. Temos também o frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 o quilo e o frango vivo em São Paulo, R$ 3,00 o quilo. Ficamos por aqui então com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que você pode participar do programa. Ele é ao vivo sempre a partir das 18 horas de segunda a sexta-feira, né? E você pode participar ao vivo, também ele fica gravado nas redes sociais e no nosso canal do YouTube. Portanto, você pode participar sim, deixando o seu comentário,
a sua pergunta, a sua sugestão. Você pode também enviar mensagens e até em vídeo para a gente no WhatsApp, que é o número 549-9116-9140. 549-9116-9140. Mande sua mensagem que a gente vai também divulgar aqui no nosso Destaque Rural Notícias. A gente também te lembra que você pode saber tudo sobre o agronegócio, outras notícias, outras informações, reportagens especiais, acessando o site destaquerural.com.br. A gente volta amanhã, quinta-feira, dia 6. Uma boa noite e até lá. Destaque Rural Notícias. Patrocínio MML, Desenvolvimento Imobiliário Inteligente.